Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Em hebraico, a expressão é Shabbat Shalom, sábado de paz. E que assim seja na casa do Senhor um dia de paz. Amém? Nós vamos, hoje coincidentemente, eu estava olhando no relógio, esse mês começou no dia 1º, que foi domingo, e o 7º dia exatamente, dia 7 de outubro. Então, o 7º dia é o dia do descanso. E hoje Deus fez ainda marcar essa simbologia que Ele mesmo determinou. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 74. Nós estamos estudando esse Salmo que fala tantas coisas sobre a criação de Deus, desde a própria natureza do Senhor, como Ele sustenta desde os céus todas as criaturas que Ele fez. E hoje nós vamos ler a partir do versículo 16. Salmo 104, 16, já é página 671. Como começa esse salmo mesmo? Bendize ao Senhor, ó minha alma. O treino é sempre, vamos declarar, vamos dizer, vamos colocar os nossos sentimentos em direção ao nosso Deus. É sempre isso. Isso é um treino, e quanto mais você se dirige para esse caminho, mais próximo do Senhor você está. Nós estamos lendo a Bíblia. Então, mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você esteja desanimado, se você fizer o exercício, mesmo que por obrigação, o Senhor é capaz de transformar. O Senhor pode transformar. Esse é um poder que só a palavra de Deus tem. Treine, mesmo com o cansaço, mesmo com o desânimo, mesmo com as revoltas, mesmo com tudo. Treine, bendize ao Senhor a minha alma. Treina isso, treina, luta, porque você vai ter vitória. E o versículo 16 diz assim: as árvores do Senhor estão cheias de seiva. Quem sabe o que é seiva? São os nutrientes, aquilo que passa dentro do tronco e que leva da terra para a árvore toda. Então, quando diz as árvores do Senhor estão cheias de seiva, significa Deus está alimentando as árvores. E espiritualmente, o que significam as árvores? Homens. Deus está nutrindo a todos nós. Tanto que o verso acima fala de que modo? Com o vinho, com a doutrina, com o óleo, que é o derramar do seu espírito, e com o pão, com a sua palavra. O Senhor está nutrindo. Todas as árvores que estão aqui estão cheias de seiva. Será possível que não vão produzir os frutos? As árvores do Senhor estão cheias de seiva. Os cedros do Líbano que Ele plantou, onde as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, os pinheiros são a sua casa. Ele está mostrando aqui árvores de grande porte. Tem árvores de pequeno, médio e grande porte. Cedros e pinheiros são árvores grandes, a ponto de sustentar a cegonha. É um pássaro pequeno. A cegonha é um bicho grande. Mas os pinheiros são a casa. Ela pode fazer ninho no pinheiro porque ele é forte. O cedro era representado pela árvore a madeira mais nobre que existia no tempo. Tanto que qual foi a árvore escolhida para Davi e para o Salomão fazerem o templo, os palácios? O cedro, que o rei Irão lá de Tiro trazia os cedros do Líbano para eles. Então são árvores extremamente fortes que sustentam a criação de Deus. Nesse momento, o que Deus está dizendo para nós é assim: a seiva, o alimento que eu dou para vocês, ele é suficiente para sustentar não apenas vocês, mas tudo que se chegar até as árvores. Se vocês permanecerem firmes nessa seiva, nesse alimento, vocês serão nutridos e darão conforto e sustento aos que precisam. O texto continua dizendo assim: os altos montes. E a igreja, lá em Isaías, que nós já estudamos e cantamos isso, né? Nos reunimos no Monte Santo, ou no lugar de destaque, porque Jerusalém ficava num lugar
mais alto. Então, os altos montes são um refúgio para as cabras selvagens, e os rochedos para os coelhos. Ele designou a lua para as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Toda obra, toda posição, por exemplo, no versículo 18, que fala dos altos montes e dos rochedos, alto monte é um lugar de refúgio. Tanto que o Salmo 91, Davi usa a expressão qual? O Senhor me deu um descanso, o Senhor me leva a um refúgio alto. Lá no final do Salmo 91 ele fala, eu sou colocado porque te apegaste com amor a mim, eu te colocarei num refúgio alto, ou seja, um lugar onde não vai poder ser alcançado. E o rochedo, os coelhinhos entram no meio das pedras, quem que pega eles lá dentro? Nem o lobo, nem o leão, porque eles estão escondidos, protegidos. E nós temos a rocha, que é Cristo para nos proteger. E aí ele começa a controlar, não, ele está falando de sustentar dos maiores aos menores animais, e aí ele coloca o sol e a lua. Ou seja, Deus está colocando a noite e está colocando os elementos que governam o tempo. E esses dois elementos, tanto a lua e o sol, Deus colocou assim, ó, ele designou a lua para as suas estações. Conforme a mudança da lua, o clima vai se modificando. Deus é capaz de colocar a lua está pertinho de nós ou não? Ela está longe, passa a atmosfera, ela está lá longe. Mas a influência da lua sobre a Terra faz mudar o clima. Deus controla tantos detalhes que a gente não tem noção. Se hoje está muito calor, ele determinou que a lua ficasse numa posição, o sol na outra, para que tudo isso acontecesse. E ele ainda permite, né, Satanás abrasar a terra, quando é do seu propósito, ele determina tudo. Mas ele diz assim, o sol conhece o seu ocaso. Sol, guarda. O sol tem que se guardar, ou seja, para de brilhar. O sol não pode brilhar se Deus não mandar. Ah, mas ele é uma bola de fogo acesa constantemente. Mas no momento em que Deus manda ele sair de cena, tudo vira noite. Mesmo sendo uma bola de fogo acesa o tempo inteiro, uma chama que se estivesse perto, torraria a terra. Deus disse, fora. O controle de Deus sobre o sol é grande, tamanho, que para ele é uma abominação pessoas adorarem o sol. E o exemplo mais grave disso é que hoje colocaram um dia no mundo chamado Sunday, dia do sol, e pessoas adoravam o sol. E hoje, sem saber, pessoas adoram o dia que Roma determinou como um dia santo, que é o domingo. E Deus disse, sol, sai de cena. A determinação e o poder da palavra do Senhor é tremendo. Diz assim, tu fazes a escuridão e vem a noite. Está dizendo o quê? Sol, sai de cena. Vai ter escuridão, vai ter noite, vai ter frio, no qual rastejam todos os animais da floresta. Tem animais que trabalham à noite para buscar caça e todas essas provisões. E Deus permite, ele usa tudo, até as trevas. Os leõezinhos bramam por sua presa e de Deus buscam seu alimento. Deus está cuidando até dos bichos mais bravos. O sol nasce, eles se reúnem e se deitam nos seus covis. O homem sai para a sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Em sabedoria tu fizestes todos. A terra está cheia das tuas riquezas. Quanto mais você olhar para a natureza do Senhor, mais você vai ver Deus operando. A obra física é dominada e regida pela obra espiritual do Senhor. Hoje é dia de descanso, hoje é um dia de contemplar aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Primeira mensagem angélica. Hoje é dia de temer a Deus, respeita, reverencia o Senhor e dar glória ao seu Filho que criou todas as coisas. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas, se diz a respeito de Jesus.
Hoje é dia da igreja honrar, reverenciar e respeitar a primeira mensagem. Temei a Deus. Igreja, amor de Cristo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Hoje, 2023, dia 7, no 7º dia da semana, é dia de temer a Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O juízo do Senhor está sobre nós. Qual fase? Juízo investigativo. A investigação de Deus está sobre a igreja. Anjos relatores estão aqui, em todos os lugares. Cada um Deus determinou um anjo para trabalhar em seu favor, mas tem anjos relatando todas as nossas obras. A senhora White ainda fala, há um mar de lamentação. Se todos pudessem ver, através da cortina, tirado a visão do mundo físico, e ver qual a obra que os anjos estão fazendo nesse momento, jamais os homens fariam as coisas que fazem. Jamais nós chegaríamos aqui de cara amarrada. Jamais nós torceríamos o nariz para Deus. Jamais nós deixaríamos de adorar o Senhor, se nós soubéssemos o que estava. Mas Deus quer que nós façamos isso de uma maneira sincera e não por medo. Sabe por que nós não vemos o tempo inteiro o mundo espiritual? Porque se nós víssemos, nós faríamos por medo. E Deus quer que nós façamos por quê? Por amor, por vontade, por decisão nossa. O Senhor espera que a igreja adore, louve, engrandeça a Deus, porque isso é um desejo. Não pelo medo, mas ao mesmo tempo Deus não pode deixar de dar o recado. Vinda é a hora do seu juízo. A primeira mensagem, o culto, se você observar o decorrer do culto, é da primeira, segunda e a terceira mensagem dela. Sempre. Porque todos os cultos começam adorando a Deus. Todo culto começa com a primeira mensagem. E todo culto tem uma advertência para que a Babilônia caia da sua vida. E para que você não adore a Satanás, não tenha sua marca, o seu selo, nem o número, nem nada da vista. O Senhor deseja que a igreja se prostre. E ao nos prostrarmos em oração agora, se curve e reverencie esse Deus que cuida de todos os animais. E tendo consciência de que você é como os cedros e como os pinheiros, que podem sustentar, porque a ceifa, o que Deus está derramando sobre nós, é suficiente para nos sustentar. Amém? Vamos se ajoelhar.